O Senhor colocou no meu coração, irmãos, para compartilhar com vocês uma reflexão sobre um assunto muito importante. Quando Deus fala conosco e o que nós temos que fazer. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Jó, eu não me lembro agora o capítulo, mas depois eu coloco na descrição. Mas no livro de Jó, a Bíblia diz que Deus ele fala com o homem por diversas formas, e uma delas é através de sonhos e visões de noite. A Bíblia diz que quando o homem cai em sono profundo, Deus visita o homem através de visões, de sonhos, e fala com o homem para instruí-lo, para adverti-lo e protegê-lo de cair no mal ou no caminho mal. Em outras palavras, Deus ele fala com o ser humano também através de divinas revelações em sonhos. Inclusive, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, o Senhor falou muito com José através de sonhos, divinas revelações. Porque Herodes queria impedir o nascimento do Senhor Jesus. Herodes queria a todo custo acabar com o Senhor Jesus e não deixar ele nascer. Então o Senhor fala através de sonhos com José, para que José saísse de onde ele estava e ir para outro lugar. Olha só como Deus direciona a gente. Sai daqui, vai para lá. E aí quando José está lá no Egito, com Jesus e Maria, novamente o Senhor aparece em sonho e fala para José, agora sai do Egito e volta para a terra, para Nazaré. E assim o Senhor foi conduzindo e foi dando livramento. Tá vendo? Deus foi livrando o seu filho e a família de José através de divinas revelações e sonhos. Essa foi a maneira que Deus encontrou de falar com José, né? O padrasto de Jesus. E Deus também fala conosco. E por que eu abri esse vídeo? Porque o Espírito de Deus aqui nesse carro falou algo comigo. Fala para o meu povo, Tiago, ficar atento, porque eu estou falando com eles através de divinas revelações em sonhos. Eu estou aparecendo para eles em visão noturna e dando para eles sonhos que muitas das vezes eles não param para analisar que é a direção que eles estão pedindo. É a resposta que eles estão pedindo. Porque às vezes a gente sonha e acha que aquele sonho é um sonho normal, qualquer. E a gente acaba não dando a devida atenção. E a gente acha que aquele sonho é coisa da nossa cabeça, é porque dormi mal, é porque me alimentei muito, tive um sonho ruim. Ou então, é um sonho qualquer. Não, é o Espírito de Deus muitas vezes falando com você. Para que você entenda muitas vezes até uma direção de Deus. Ou até Deus querendo te mostrar algo que está acontecendo em volta da sua vida para te livrar. Ou muitas das vezes é o Senhor te dando uma estratégia naquilo que muitas vezes você há muito tempo tem buscado e não tem encontrado a estratégia. Então o Senhor falou fortemente comigo, fala para o meu povo prestar atenção àquilo que eles estão sonhando. Porque eu estou falando com muitos deles, mas muitos deles não estão dando o devido valor e crédito àquilo que eu estou tentando mostrar e falar com eles. Então, o que eu quero passar para os irmãos com isso? Porque, tudo bem, Deus está falando para eu prestar atenção em sonhos. Mas o que eu faço então? Bom, quando você sonha, existem sonhos que é divina revelação, existem sonhos que é natural, da ocupação do homem, e podem existir sonhos que vêm pelo engano, e aí pode ser influência maligna. Então, quando você sonha, como saber se é Deus? Você tem que primeiramente orar. Você tem que orar por aquilo que você sonhou. Você tem que levar em oração até Deus. Porque dependendo do tanto de intimidade e sensibilidade espiritual que você estiver, que eu estiver diante do Senhor, às vezes você não precisa levar na oração. Assim que você acorda, você já entende o que Deus estava querendo falar. Você já interpreta igual José. Dependendo da intimidade, da sensibilidade espiritual que você estiver com Deus. Por isso é muito importante
Você sempre manter a sua vida espiritual em constante oração, seu espírito sempre recarregado pela palavra, pela oração, pelo jejum, porque isso facilita quando Deus for falar com você. Porque, irmãos, Deus ele fala conosco em nosso espírito. Deus não fala na carne nem na alma. Na alma, às vezes você pode ter algumas intuições do Espírito Santo, mas o local onde Deus fala é no espírito. Tudo que Deus vai falar, vai trabalhar é no espírito. Por isso é importante sempre o teu espírito estar carregado, estar em constante contato com o Espírito Santo. Porque aí facilita. Mas tem pessoas que não estão assim. Porque às vezes não oram, não jejuam, não consagram, não meditam na palavra constantemente. Busca a Deus hoje, fica uma semana sem buscar, um mês sem buscar. E Deus está tentando falar e a pessoa não consegue ouvir, não consegue entender. Por quê? Porque a sua audição espiritual está fechada. Seus olhos espirituais, sua visão está fechada, embaraçada. Então, o que você tem que fazer? Ore. Você teve um sonho que você não consegue ter paz. Outra coisa, outro sinal, quando é Deus falando com você, você não consegue esquecer e não consegue ter paz enquanto você não entender aquele sonho. É um dos sinais. Diferente do sonho natural, porque o sonho natural, que vem da ocupação, geralmente quando você sonha, você esquece. E não fica ali remoendo o seu espírito, sua alma. Aquele sonho não fica voltando o dia todo na sua mente. Então, é um dos sinais. Então, o que você tem que fazer? Ore. Porque na oração, o Espírito de Deus, ele vai vir com a revelação e a interpretação daquele sonho, igual aconteceu com José. José, ele sonhou, mas o Senhor depois deu a ele o entendimento. Ainda que não completo, porque às vezes Deus não vai falar todo o caminho, mas ele mostra pelo menos o alvo, o destino. Foi o que aconteceu com José. Outra questão é quando Faraó sonhou. Você acha que José, ele interpretou o sonho de Faraó na carne? Não, ele interpretou no espírito. Ele interpretou pelo poder do Espírito Santo, que estava sobre ele e que ele trouxe a revelação. Tanto é que quando Faraó fala com ele, querendo atribuir a ele aquela dádiva, aquela interpretação, ele fala, não, o Senhor é que vai me revelar a interpretação. É o Senhor que me dá a capacidade. Então, você vê isso na vida de Daniel. Daniel também, quando ele foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, a mesma coisa. Daniel foi orar. A Bíblia diz assim que Daniel convidou seus amigos em sua casa e ele fez o quê? Ele foi orar. Ele apresentou diante de Deus e falou, Senhor, tem misericórdia diante dessa situação e dá a revelação, a interpretação. E o Senhor, de noite, revelou a interpretação para Daniel de toda aquela situação. O entendimento para ele. Então, a oração é muito importante. Porque na oração Deus vai te dar a interpretação e entendimento daquele sonho. Outra coisa também que você tem que fazer, se você está sonhando, tendo visão noturna, divinas revelações, em sonho você não está entendendo o que Deus quer falar, você não consegue compreender, não consegue discernir. Você tem que ir para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a maior revelação que existe. E o Espírito de Deus nunca vai falar ou direcionar eu e você naquilo que foge da sua palavra. Guarda isso. Deus nunca fala acima da sua palavra. Deus nunca vai falar, nunca vai fazer coisa alguma que foge da sua palavra. Porque a Bíblia diz que Deus, ele exaltou a sua palavra sobre todas as coisas. Inclusive, o próprio Deus está limitado, se é que eu posso usar essa palavra, mas limitado à sua própria palavra. Ou seja, Deus não age acima da sua palavra. Deus caminha dentro das 4 linhas da sua palavra. Para que você entenda. Deus não sai da sua palavra. A sua palavra é soberana. É a sua palavra que revela Ele. É a sua palavra que fala quem é Ele. É a sua palavra que o confirma para o ser humano. É a sua palavra. Então, Deus, o Espírito Santo, nunca vai falar nada, nunca vai te direcionar em coisa alguma que foge da palavra de Deus. Por isso é muito importante o conhecimento da palavra de Deus. Porque se você não tiver conhecimento, não buscar a palavra, não meditar,
Às vezes você pode ter um sonho que é origem maligna ou até o engano do seu coração e você acabar errando a direção ou tomar decisões erradas. Quantas não são as pessoas que elas foram por um caminho de morte, de queda, tropeço, porque teve sonhos, mas não buscou orientação na oração, não foi para a palavra, foi tomando decisões pelo sonho que teve e no final ela viu que era um sonho do engano, do coração ou até mesmo maligno, até mesmo demoníaco. Porque pode acontecer. O apóstolo Paulo fala que não é de se admirar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, Satanás ele pode aparecer em sonhos se transfigurando em anjo de luz, em mensageiro da justiça, mas na verdade ele quer enganar. Ou até mesmo sonhos que são do engano do coração, dos espíritos de engano. Quer ver uma coisa? Em Jeremias 29, depois os irmãos meditam. A Bíblia fala que Deus começou a advertir seu povo que estava no cativeiro. E falou para o povo, ó, vocês estão dando ouvido para os sonhos desses falsos profetas? Primeiro, eu nem enviei eles, tá? Eu nem falei nada para eles. Eles estão usando o meu nome, dizendo assim diz o Senhor, mas eu não enviei eles. E outra, vocês estimulam eles terem sonhos mentirosos para depois passar a mensagem para vocês. Ou seja, vocês estimulam eles terem sonhos, mas são sonhos do coração deles, mentirosos, enganosos, para tentar iludir vocês, enganar vocês, massagear o ego de vocês. Deus advertiu o povo em Jeremias 29. Ou seja, isso prova que nem todo sonho é de Deus. Por isso, qual é a melhor forma de você ficar seguro? Vai para a palavra. Por isso que Deus vem com Jeremias através da carta e manda a palavra neles. E fala, olha, sou eu que sei os pensamentos que penso acerca de vós. Sou eu que sei os melhores planos para vocês. Não o que vocês acham que é melhor, mas eu tenho melhores planos, caminhos mais altos, planos melhores. E aí olha o que Deus fala. Me busquem, orem a mim, me busquem de todo o coração e vocês vão me encontrar. E eu serei achado por vós. E aí sim depois vai ter libertação, restauração, restituição, tá vendo? Tudo através da palavra. Ou seja, a palavra, irmãos, como diz em Salmos 119, se não me engano 105, que fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos. Então você quer ter luz, quer ter direção? Vai para a palavra. Não se apoia só no sonho. Porque tem gente que está me ouvindo através desse vídeo que você está assim. Você está confusa, está confuso, está tendo muitos sonhos. E Deus está falando assim, ó, eu estou tentando falar com você, chamando tua atenção, vem para a oração, vem para a minha palavra. Eu vou te conduzir e guiar. Então, eu quero deixar essas duas coisas para os irmãos. Mais importante, a oração e a palavra. Se você tem tido muitos sonhos e Deus está tentando falar com você em divinas revelações, e se você talvez está com dúvida também se é Deus ou não, se é algo da sua cabeça, do seu coração, ou é o diabo, ou é Deus, vai para a oração, porque o Espírito Santo vai falar com o seu espírito, vai preparar e mergulha na palavra. Passe horas meditando na palavra. Não medita 10 minutos, 15, não. Passe horas. Fique ali até que o seu espírito e o Senhor confirme. E dê para você total discernimento e clareza. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu espero que esta palavra, essa breve palavra, tenha ajudado de alguma forma os irmãos. E se você tem tido algum sonho que você não está entendendo, e se você tem vivido alguma situação parecida com o que Deus falou aqui nesse vídeo, coloca nos comentários. Nós vamos estar orando junto com você. Eu vou estar orando junto com você, pedindo para que o Senhor manifeste a graça dele, a misericórdia dele, para que você tenha a direção e tudo aquilo que Deus quer falar com você e direcionar a sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal aqui. Eu creio que vai ser para muita edificação da vida de vocês. Em nome de Jesus, fique na paz.